Lucas 11, do versículo 21 ao versículo 26. Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: quando o valente bem armado guarda sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Vamos repetir esse versículo? Quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não o achando, diz: voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Amém, irmão? Você pode assentar-se? Eu quero falar nessa manhã sobre com Jesus não podemos ficar neutros. Sabe por quê? Porque ele vem mais forte. Nós estamos essa manhã aqui para adorarmos ao Senhor, celebrarmos a vitória de Cristo na cruz, para exaltarmos a Deus porque ele nos amou primeiro, porque ele se fez carne, como falamos, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, para nos transformar e para nos preparar para voltar para casa. Amém? Então, nessa manhã eu quero falar aqui sobre a importância de nós, verdadeiramente, irmãos, tomarmos uma posição consciente com Deus depois da obra que ele nos faz. Nós vamos aprender aqui nesse texto que o inimigo, ele volta sim, e ele volta mais forte. E eu quero falar um pouquinho sobre essa palavra nessa manhã, sobre aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração, para compartilhar com você. Essa porção bíblica, ela faz parte de um momento em que Jesus, ali a partir do versículo 14, ele está curando um endemoniado mudo. Jesus está curando um rapaz que não fala, sofre com a mudez. Na verdade, o que impedia ele de falar é porque ele estava possesso de um espírito imundo. E o que nós percebemos, irmãos, através disso que ele operou na vida desse moço, é que quantas coisas estão presas dentro de nós, porque estamos debaixo de influência maligna. Quantas situações, quantas pessoas, irmãos, não fluem na vida. As coisas não acontecem, porque elas estão debaixo de influência de demônios. Esse moço não falava. Às vezes nós achamos natural algumas coisas que acontecem na nossa vida. Nós dizemos, é o acaso, é assim mesmo. A coisa não acontece porque é assim mesmo. Porque Deus não quer ser favorável comigo. Mas o que nós vemos aqui, que a língua desse moço estava presa, que ele não podia se expressar, porque havia demônios dentro dele. Porque havia uma influência no mundo espiritual que impedia esse moço de falar. E por isso, nessa manhã, eu quero que você preste atenção nesse contexto, em primeiro lugar. De quantas coisas o homem sofre até que Jesus chegue na vida dele e destrave. E muda a história, e transforma a história. Nós ficamos patinando, nós ficamos muitas vezes lutando conosco, com as situações, porque nós não queremos experimentar o poder libertador de Jesus. Mas essa manhã, se há alguém, irmãos, que a vida não vai, você sente que a coisa está travada, Jesus está aqui para te libertar. Agora, o que acontece aqui é que Jesus é acusado, então, de expulsar demônios por Beelzebu, o senhor das moscas, um demônio de alto escalão.
Jesus está ali. Então ele explica alguns princípios do mundo espiritual, que não são só algo que Satanás observa, mas que nós, como cristãos, precisamos observar. Quero que você volte um pouquinho, ali no versículo 19, e ele diz assim: e se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se eu, porém, expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus. Jesus, então, ele começa a explicar, porque os fariseus que estavam ali, os religiosos, estavam dizendo, ele expulsa por Beelzebu, ele expulsa na força de um demônio. Então, no versículo 16, voltando um pouco, ele diz assim, a partir do versículo 17, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e a casa sobre casa cairá. Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Há uma outra porção que diz que a casa dividida não subsiste, mas o reino dividido será destruído, a cidade dividida será destruída. Irmãos, nós precisamos andar em unidade na nossa vida, amém? Se o inferno sabe disso, que dirá nós cristãos? Como Satanás luta para minar relacionamentos, como Satanás luta para que a gente viva num ambiente dividido, como nós precisamos definir as nossas escolhas de vida para que a gente não viva dividido e a nossa vida não caminhe. Vocês entendem o que eu estou falando? Quantas vezes você pode ser uma mulher mais feliz, um homem mais feliz, uma pessoa mais feliz na vida, mas você anda com alguém que não concorda, que não pensa igual você, e aí a tua vida, você luta e não vai. Jesus está falando, olha, eu não expulso por Satanás, sabe por quê? Porque nem Satanás é idiota para fazer isso. Nem Satanás é burro para se unir a alguém que ele vai caminhar na vida totalmente oposto. O que Amós vai falar, o profeta Amós? Andarão dois juntos se não concordarem acerca de alguma coisa? Irmãos, nós precisamos tomar decisões e nos relacionar com pessoas que querem o que a gente quer, que caminham para onde a gente quer caminhar, que esperam o que a gente quer. Eu vejo como nós somos autossabotadores nesse aspecto, irmãos. Autossabotadores, porque ninguém decide por nós. Não é fato, irmãos. Alguém aqui já foi sócio? Você achou que o cara era a pessoa, e aí você percebeu que foi a pessoa que veio para destruir você? Nós precisamos prestar atenção, irmãos, com as nossas alianças. Não é o caso, estou abrindo parênteses na mensagem aqui. Mas é muito importante que as nossas decisões sejam pautadas em quem realmente quer andar conosco na mesma visão, no mesmo propósito, na mesma direção. Jesus está falando um princípio espiritual. Ele está dizendo, é impossível que eu expulse Satanás sendo Satanás, porque eu não vou fazer uma obra contra mim mesmo. E isso vale para mim, isso vale para você. Essa ainda não é a pregação. A minha mensagem, ela vai começar a partir do versículo 21. Jesus, então, ele entra numa parábola para explicar como é que o mundo espiritual trabalha. O texto, então, a partir do versículo 21, vai falar assim: quando o valente, bem armado, guarda sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Vamos falar dessa primeira porção aqui que Jesus faz da parábola. Ele diz, então, que existe uma casa e que esta casa está guardada por um valente. E ele protege essa casa. Satanás, ele não tem a menor intenção de que alguém invada essa casa que não seja ele mesmo. E essa casa está segura. Os bens, aquilo que essa casa tem de bom,
está protegido. Todos aqui sabem a importância nesses dias de termos uma casa em segurança. Já tendo com total segurança, muitas vezes, existem demônios que entram lá ou pessoas invadem para roubar aquilo que é nosso. Então, você imagina, a gente precisa proteger. E Satanás, ele protege os seus bens. Ele cuida daquilo que ele tem, da casa que ele tem. E quando nós não temos Jesus, nós temos uma casa protegida por quem? Pelo mundo espiritual maligno, que não quer que você seja liberto, que não quer que você flua na vida, que não quer que você vá morar no céu. Então o texto diz, porém, vindo o mais valente. Quem é o mais valente? Jesus. Vindo o mais valente do que ele opera 4 coisas aqui. Primeiro, ele vence. Ele entra e vence. Então a vitória é do Senhor Jesus. Quando ele encontra uma vida, mesmo que ela esteja extremamente protegida, guardada, selada, esse aqui é meu e ninguém tira, e ninguém tasca, e ninguém pega, ele não é dono de nada. Ele é posseiro, ele acha que é dono, mas o mais valente chegando, ele vence. Ele vence. Sempre a vitória será do nosso Senhor Jesus Cristo. A segunda coisa que ele faz é desarmar o valente. Aquilo que trazia segurança, aquilo que era estratégia e arma, ele tira da mão do inimigo. O mais valente, ele rouba as armas do inimigo. Ele desabilita, ele incapacita o inimigo para ele continuar exercendo influência sobre a sua vida. Então ele não só é derrotado, mas ele é envergonhado, porque ele perde todo o direito que ele achava possuir. Amém, irmãos? O diabo não tem mais direito na sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Ele diz, tira-lhe a armadura em que confiava, porque Satanás acha que ele pode mais. Desde o início ele está enganado. Ele não pode nada. Ele não é nada. Ele, como diz Lutero, ele é o diabo de Deus. Ele é o diabo de Deus. Então, ele é criatura e nós precisamos entender que o nosso Deus sempre é maior. E aí ele vai falar outra coisa interessante. O Senhor reparte os despojos. Tudo aquilo que o inimigo roubou por anos, protegeu por anos, achou que era dono por anos, então ele devolve aquela casa agora como resgate. É como se a nossa vida tivesse alienada. É como uma casa que a gente compra e paga prestação e nunca se livra daquela conta. E aí chega ali alguém, paga a conta e diz assim, está aqui a escritura, é teu, você não precisa pagar mais nada. Eu fiz, eu dei para você, você pode ficar tranquilo agora. Amém, irmãos? Só para você entender aqui. E então ele explica aqui como que o inimigo faz depois que ele sai da casa. Ele sai da casa e ele vai para o deserto, para uma terra árida. E ele anda por esse lugar sem encontrar repouso. Porque o inimigo, ele só fica feliz se ele tiver uma casa para morar. Se ele tiver um ambiente para ele operar aquilo que ele tem. Então, pensa num diabo endemoniado, depressivo, angustiado. Pensa num diabo que já arrancou todos os cabelos que nunca teve. Entendeu? Pensa na cena. Está lá no deserto e está falando, eu tenho que arrumar um lugar para eu voltar, porque não tem jeito. E eu não aceito ter saído daquela casa e eu vou lá porque aquela casa ainda é minha. Porque ao contrário de muitos de nós, Satanás nunca desiste daquilo que ele acha que é dele. Nunca ele desiste daquilo que ele acha que é dele. Então, Satanás, ele fala consigo mesmo, voltarei para minha
casa. E ele volta. Só que ele não voltou forte ainda. E tendo voltado, ele não voltou ainda forte. Ele veio para ver a casa. Vamos ver se estão cuidando. Quantos lembram daquele quadro do Luciano Huck, Lar do Oscilar? Luciano Huck reformou várias casas, muitas casas. E eu lembro que uma das casas, depois de um tempo, ele voltou para ver a condição das casas. E uma das casas de uma família em São Paulo, que ele voltou, ele ficou extremamente decepcionado. Porque eles deixaram aquela casa linda, linda. Uma casa de uns orientais linda, deixaram aquela casa perfeita, com tudo de bom, com tudo perfeito para eles morarem, jardim bonito, móveis novos, pintura na parede, tudo arrumadinho. E Luciano Huck volta, anos depois, né, ele não é o diabo no caso, ele volta e ele encontra aquela casa totalmente destruída, mal cuidada, totalmente arrebentada. E ele fala, gente, como é que pode um negócio desse? Tem até um vídeo, tá, na internet. Eu até ia separar para trazer hoje. Mas, irmãos, muitas vezes é assim que nós estamos. Jesus veio, nos libertou, venceu a guerra, desarmou o inimigo, devolveu aquilo que sempre foi nosso, que a gente não sabia. Mas quando o inimigo chega, ele diz, continua sendo minha. Continua na mesma bagunça, do mesmo jeito. O texto vai dizer então, que ele explica por que o inimigo vem mais forte. Quando Satanás observa que a casa está varrida e adornada, então ele volta com mais 7. Ele diz, agora eu não volto sozinho não, porque tem um mais valente do que eu, e 7 contra 1, quem sabe é mais forte. Deu para entender? E 7 fala de completude, de plenitude, de completo, de dominar por inteiro, de perfeição. Então ele diz assim, eu não vou voltar sozinho. Esse número 7 tem um significado, tem uma razão de ser. Ele diz, eu vou voltar mais forte, porque agora eu não vou sozinho. E eu quero ver se esse valente me derruba. Ele derruba. Amém, irmãos? Mas o fato é que Satanás está observando. E por que o inimigo, então, vem mais forte? Primeira coisa que a gente precisa entender nessa manhã. O inimigo sempre está de olho na casa. E você é casa de Deus. Amém, irmãos? Olha o livro, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16. Que ligação há entre... Vamos transformar o santuário, porque nós somos templo do Espírito Santo, casa de Deus. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o quê? O meu povo. Então, nessa manhã, quando a gente diz assim, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar, é isso que você é. Você é morada do Pai, você é morada do Espírito Santo de Deus. Ele habita em você. E o inimigo está de olho. Quem que está morando lá? Porque ele sabe que com esse ele não pode. Mas o texto aqui, esse não, mas o de Mateus vai falar que a casa, ele encontra a casa varrida, adornada e vazia. Lá em Mateus, no capítulo 12, ele encontra a casa varrida, adornada e vazia. Então, irmãos, o inimigo está de olho em você, ele está perturbado, ele não tem para onde voltar. E para onde ele quer voltar é para a tua vida, para continuar derrotando você, para continuar perturbando você, para continuar destruindo você. A segunda coisa que ele encontra é a casa varrida. Irmãos, existe uma diferença muito grande entre uma casa limpa e uma casa varrida.
Tô certa ou tô errada, mulheres? Uma casa varrida é uma casa que você tira o pozinho. Sabe que você diz assim, vou dar um tapa na casa. Você está sem tempo de fazer faxina? Então você diz assim, vamos dar uma enganada no visual. Vamos dar um tapa no visual. Vamos mudar essa situação aqui, né? Porque se tiver varrida, pelo menos o pó a visita não vê. Se tiver varrida e eu der uma enrolada aqui, tirar todas as coisas, fazer o Monte Everest, não tem problema. Ninguém está vendo. O que importa é o visual. O que importa é que ninguém sabe que tem sujeira aí. E você varre. Você vai. Agora, varrido não é limpo. E esse é o problema dessa parábola. Irmãos, o que é uma alma varrida? É uma alma aonde os pecados ainda estão ali operando. É uma alma aonde foi limpo. Jesus tomou posse da casa, deixou a casa bonitinha, como a gente falou do Hulk, né? Que ele fazia isso. Ele organizou, só que a casa, a limpeza da casa, ela é definida por mim. E daí eu pedi para você ler um livro, um versículo, para você repetir comigo, que é o versículo 21, lembra? Dá para pôr o versículo 21 aqui, ó? Perdão, 23. É o versículo 23. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Irmãos, é como se Jesus pegasse no meio de uma história e outra, ele pegasse um versículo para dar todo o sentido nessa história. E o sentido é: ou você é em Jesus, ou você não é em Jesus. Ou você se torna alguém firme e radical nele, ou não vai dar para andar de qualquer jeito com ele. Com Jesus não dá para ser neutro. Com Jesus não dá para andar em cima do muro. Com Jesus não dá para ser crente meia boca. Com Jesus não dá para ser de qualquer jeito. É isso que ele está falando. Ou você permanece em mim, as minhas palavras permanecem em você, ou então não tem nada feito. Você vai continuar sendo um crente alvo de Satanás. Você tem alma varrida, mas não tem alma lavada. Porque quando você varre, você pode até dar aparência que limpou. Mas quando você passa a água, você diz, meu Deus, como tinha sujeira aqui. Tô certa? Você diz aonde que estava toda essa sujeira que eu não vi. O pano fica roxo, não é nem preto. Porque você tem algo que está limpo superficialmente. Jesus, ele está falando que a decisão de limpar a casa é tua. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Agora, confessar sou eu que tenho que fazer. Jesus não é aquele que põe você numa cadeira com uma luz em cima, um negócio de choque, diz assim, fala, senão eu te dou um choque de 200. Não, ele não faz isso. Ele espera que você entenda que precisa mais do que varrer, lavar a alma. Quantos estão entendendo, irmãos? Quanto crente varrido na igreja. Jesus fez uma obra grandiosa, libertou, tirou você das trevas, venceu, arrumou a casa, fez tudo que ele tinha para fazer para você só dar um start na vida e começar de novo. Mas aí você não quer fazer nem o básico, que é lavar a casa. Você fica com a primeira limpeza. E você diz, vamos varrer, só que todo mundo vai ficar feliz. Dá menos trabalho. A alma varrida é a alma dos crentes que não querem ter trabalho em crescer com Deus.
em varrer o pecado que ainda está ali perto, os desejos da carne, a vontade que a gente tem de pecar, irmãos. Nós precisamos, irmãos, entender que ou a gente se envolve, permanece em Jesus, toma uma decisão radical, ou não tem como ser. O maior problema do crente, e a gente é redundante nisso, mas tem que ser, é a palavra nada a ver. É você tornar o que é comum, comum para você que é incomum. Você é santuário, propriedade exclusiva, povo santo, separado e quer ser igual aos outros. É descer de nível, gente. Você é príncipe, você é raça de sacerdotes, é descer de nível. Eu quero ser igual, porque não tem nada a ver, porque eu acho, porque eu penso. Sangue do Cordeiro. Irmãos, eu estou aqui nessa manhã porque eu sei que muitos dentro da casa de Deus estão lutando. A vida não vai, a vida não funciona, as coisas não caminham, não se acha espaço para viver. Aí você pensa assim, é porque eu não tenho sorte mesmo, é porque ainda uma coisa não aconteceu na minha vida. Não, irmão, Jesus já venceu. Ele tirou o espírito que travava a tua história para que você agora mantenha essa casa limpa. Não é varrida, não é passar o paninho, é casa lavada. É casa aonde o Senhor trabalha, aonde o Senhor, Ele quer realmente fazer uma coisa. Quantas áreas da nossa vida, irmãos, estão apenas varridas? Você acha normal gritar? Você acha normal falar mal dos outros? É porque eu sou humano. Espera aí. Você não faz nada errado, pastor? Sim, eu sou humana, mas lavada e remida no sangue do Cordeiro. Paulo, ele diz, não que eu seja perfeito, mas uma coisa eu faço. Eu avanço para as coisas que estão diante de mim e prossigo para o alvo, para a minha soberana vocação, que não é ser comum, é ser extraordinário. É ser fora do comum. Então eu vou varrer. Ah, não, assim não. Dá para a gente só mentir um pouquinho. Vamos falar, gente. Quem que não mente? Varrida. É para não mentir mais. Paulo vai falar em Efésios, o mentiroso para de mentir. O que roubava não rouba mais. É Efésios ou é Filipenses, pastor? Acha aí para mim. É uma carta. O que gritava não grita mais. O que tinha ira não dá lugar para o diabo, porque ele não é varrido mais, ele é lavado. Porque é fácil a gente dizer assim, eu sou lavada e remida no sangue de Jesus. Mas as atitudes não provam isso. Porque ele é neutro. O crente radical, irmãos, ele choca. O crente radical, ele choca a gente. Um pastor radical choca a gente. Por quê? Porque ele sabe o que ele quer. Ele sabe para onde ele vai. Ele sabe quem ele é. Então ele não quer estar num ambiente onde ele vai ser contaminado. Por quê? Porque ele é casa lavada, ele não é casa contaminada. Irmãos, pega um copo de água bem branquinho. Pingue lá uma gota de café. Já contaminou. Já não é mais branquinho. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Você foi lavado, então tem lugares que não servem mais para você, tem coisas que você ouve que não servem mais para você, tem coisas que você fala que não servem mais para você, tem ambientes que você frequenta que não servem mais para você, mas você quer estar lá se contaminando. Aí você vem para a igreja, aí a vida naquela semana dá tudo errado, meu irmão, tudo, porque o Satanás está lá, vou voltar para minha casa. Só que não é dele, mas a gente dá a chave para ele entrar de novo. A gente deixa a porta aberta, que nem minha mãe diz, e fecha a porta. A gente tem que ser prudente, tem que ter prudência. Tô certo, irmã Irene? Deixa lá a porta aberta e acha que tudo bem. Deus botou um anjo lá para trabalhar para você que não está nem um pouco a fim de trabalhar por si mesmo.
Irmãos, Deus quer te chamar hoje. Quem não é por mim, é contra mim. Quem não ajunta comigo, espalha. Você quer ficar em que lugar? Com ele ou sem ele? Porque neutro você não vai ficar com ele. A não ser que você queira ter essa vidinha de altos e baixos. Agora, se você quer ter uma vida vitoriosa, você vai lavar a casa hoje sim. Alma varrida, irmãos, é convite para demônio. Sabe por quê? Porque alma varrida é alma acomodada. Ela não se preocupa em crescer, em vir para a escola dominical. Ela não se preocupa em participar de um grupo de crescimento. Ela não se preocupa em evangelizar. Ela não se preocupa em vir para o culto. Ela vem no domingo e está mais que bom. E se tem culto sendo transmitido, ela nem liga a internet. Ela vai assistir o lado da outra igreja. Infiel. Teu pastor paga o preço de oração por você. Não é o outro. É ele que vai dar conta da tua história. Não é o outro. Então a gente precisa começar a lavar a casa, que está cheia de sujeira em muita casa. Ocupação é algo que impede você de varrer a casa, de limpar a casa. Você está tão ocupada que não tem tempo para limpar mais a casa. Eu estou ocupado com o meu trabalho, eu estou ocupado com a minha família, eu estou ocupado com meus parentes, eu estou ocupado com algum problema, eu estou ocupado. E aí a casa vai ficando, aí todo dia você passa a vassoura, porque pelo menos com a vassoura não aparece tanta sujeira. E é assim que nós vamos levando a nossa vida cristã. Vocês estão entendendo a dimensão da seriedade desse texto que Jesus está falando aqui para mim e para você nessa manhã? Se você não estiver disposto a limpar a sua casa, meu irmão, não vai dar nada. Se quer ver uma prova disso, abra lá em João capítulo 13. Vamos ler versículo 4 em diante. Diz assim: levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e tomando uma toalha cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-os com uma toalha que estava cingido. A gente associa esse texto com a humildade de Jesus, com Jesus ser servo. Agora vamos continuar o texto. Ele de fato é isso. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço, tu não sabes agora. Compreendê-los-á depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavará os pés. Crente ele, né? Humilde ele. Respondeu Jesus: se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Deu para entender que ali não era só uma lição de humildade, de alguém que está se abaixando, é para mostrar que o Senhor desceu da sua glória para lavar a tua alma imunda. Para lavar nossa alma imunda, contaminada, depravada, persistente em fazer o errado. Ele não se abaixou para mostrar que ele era o rei da glória aos teus pés. E aí a gente faz aquela cerimônia de lavar pé, porque ali a gente está se diminuindo para o outro. Não, o significado é aquilo que ele disse para Pedro: Pedro, você não entende agora, mas você vai entender. Jesus quer lavar a tua vida. Se você não deixar ele lavar a tua vida, ele não tem parte com você. E você não tem parte com ele. E aí Satanás acha que você é dele e vem com mais 7 para destruir a tua história. É forte isso. Quem pega isso? Primeira coisa, então, que Satanás encontra é casa varrida. Agora eu pergunto para você nessa manhã: você é casa varrida ou casa lavada? Ó. Dá para jogar água aí? Porque quando joga água ainda bota uma que boa junto aí, meu filho. Algo mais que a neve.
Salmo 50, 16. Mas o ímpio diz: de que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança? Uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas a minha palavra? Se vês um ladrão, tu te comprases nele, e aos adúlteros te associa. Infiel, tantarando os crentes lá no carro, sem fiel. Novelinha das 8, das 6. Filme de adultério, de perversão. E eu tô lá. Soltas a boca para o mal, e a tua língua trama enganos. Irmãos, vamos olhar de novo. Volta lá para o 16. Mas os ímpios dizem, quem que fala? É ímpio, irmão, não é crente. De que te serve repetires? O que o Senhor está falando, do que serve você vir aqui, falar de poder, falar de graça, falar de mudança, se você não vive, não quer viver? O pastor está te dando uma orientação, irmão, perdoa, irmão, muda tua conduta, irmão, deixa disso, larga disso, irmãos, não é difícil, o Senhor nunca vai pedir algo que você não pode fazer. Olha, quando eu me converti, eu amava alguns grupos. Queens, Dire Straits, Midnight Oil. O Emerson gostava do Dead Kennedys. A gente era doido, tá? Era rock, punk rock. Era James Taylor. Fui ver o show com meu tio. E a minha tia. Paralamas do Sucesso, Legião Urbana, aí converti. O Traje a Rigor, converti. Aí, irmãos, outra coisa que eu tinha na minha casa, crente já, um barzinho. Tinha um barzinho em casa. De mogno, lindo. Tinha um barzinho lá, cheio de coisa que eu nunca bebi. Porque se eu tomar uma cerveja, já embola. Aí eu tinha lá. Aí eu converti mesmo, irmão, porque eu fiquei crentina há muito tempo. Então, Jesus perdoa você como me perdoou, tá? Eu era aquela crente neutra. O que você é? Eu sou simpatizante. Eu amava a igreja e Jesus. Mas eu era só simpatizante, neutra. Eu não queria juntar, eu não queria estar com ele. Eu só queria ser crente, porque ser crente, irmãos, hoje é status. Aí, a vida não ia. Um dia foi um irmão orar lá na minha casa e falou assim, esse bar aí, Gisele? Porque sempre tem uns crentes de verdade, que chegam na tua cara e diz o que você precisa ouvir. Você é só um enfeite. E para que você precisa desse enfeite? Para perturbar a tua vida? E aí, irmãos, eu fiz daquilo um balcão. Aí não é o suficiente, tive que dar para outro mesmo. Peguei e joguei lá na rua para tirar a configuração de bar. De mogno, lindo, caro que eu paguei. Todo invernizadinho. E as bebidas, vocês pensam que eu dei para alguém? Moí tudo. Radical. Ai, que dó, né? Eu paguei R$50, R$100, R$200, R$1.000. Vou quebrar a judiação. Alguém vai precisar. Meu irmão, você vai ajudar a outra a pecar? Misericórdia. Não, moí tudo. Taquei fogo. Fiz mais. Aquilo sim era fogueira santa. Aí, irmãos, a vida começou a andar. Porque ele estava bem forte na minha casa. Porque eu só queria varrer. Então eu varria assim, indo uma vez a cada... Eu lembro que a tia Clara dizia assim, vai para a igreja, Gisele. Depois que você começar a ir, você vai gostar. Porque eu também era assim.
Então, há esperança. Se Jesus fez em mim, faz em você, meu irmão. Que pensa uma pessoa incrustada, cheia de gordura, literalmente do pecado. Aí veio aquela água fervendo na minha alma. Aí a palavra começou a vir, começou a vir, começou a vir. E eu fiquei fanática. E sou fanática. E olha, irmão, vou falar uma coisa para você. Hoje em dia, eu fico nervótica. Eu tenho que falar, eu tenho que falar. Quando eu penso em aniversário, festa de casamento, a minha alma já ela começa a entrar em rebuliço espiritual. Por quê, irmão? Os crentes são neutros. A maioria. A gente vai encontrar bebida, vai encontrar funk, vai encontrar... Irmãos, pelo amor de Deus, ou você é, ou você não é. Entenda isso nessa manhã. Ou você varre, ou você lava. Do que adianta você vir me falar de preceito se você continua andando com adúltero, curtindo o que é errado, ouvindo o que é errado, tocando no que é errado, comendo o que é errado, andando com o que é errado? Que ele encontrou a casa adornada. A casa adornada, irmãos, é uma casa que ela é bela por fora. Como diz o ditado, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. A casa está varrida e está cheia de vasinho, está cheia de enfeite, tem espelho lindo, tem móvel lindo, como eu falei, tem barzinho, tem sofá do último tipo, tem tapete do último tipo, tem tudo que a gente precisa para dizer para o outro que a nossa casa está limpa. O que a vida adornada significa? Religião. Eu dou dízimo, eu vou no culto, eu toco em alguma coisa, eu sirvo na porta, eu sirvo na cozinha, eu sirvo no banheiro, eu sirvo de alguma maneira. Mas eu sou bela viola. Por dentro, não tem essência, não tem profundidade. Não tem profundidade. Jesus está chamando você para ter profundidade nessa manhã, meu irmão. Não contamine a casa e nem enfeite mais essa casa. Apenas lave a casa. Apocalipse 3, 15, 17. Conheço as tuas obras, que não é nem frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico, abastado, e não preciso de coisa alguma. Mal sabes tu que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Eu pergunto nessa manhã, você tem coragem de perguntar para Jesus como é que está te vendo agora? Como é que ele enxerga você? Porque uma coisa é o que você pensa de você, outra coisa é o que ele diz de você. E o Senhor nunca é agressivo, irmãos. A gente pode até pregar com força, mas ele sempre diz, eis que estou à porta e bato. Eu quero entrar aí. Eu quero cear com você de novo. Eu quero ter comunhão com você. Eu quero entrar de novo nessa casa que eu fui expulso dela. Você encheu de tanta coisa dentro da casa que não tem mais espaço para mim. Mas eu quero entrar. Deixa ele começar a faxina hoje, irmãos. Deixa ele começar a limpar a casa. Deixa ele começar a fazer a obra. Às vezes achamos que alguém é pelos dons, pelo barulho que faz. A pessoa é pelo dom, é pelo barulho que ela está fazendo. Nossa, aquele é mulher de Deus. Uxi! Bela viola. Aquele sim, irmão. Chamar aquele para orar por você. Bela viola.
por dentro, cheio de amargura, de ressentimento, cheio de angústia, se sente falido. Tem dia que acorda feliz, tem dia que nem sabe se quer ser crente mais. Mas quando pega o microfone, irmão, não é dom, não. Não se engane. Dom está enganando um monte de crente. Palavra bonita está enganando um monte de crente. Agora, vida é outra coisa. Como então, irmãos, nós vamos mudar essa situação? Porque lá em Mateus 12, ele diz que a casa está vazia. Aí tem, primeira coisa, a casa está varrida, a casa está adornada. E agora, por último, que não está em Lucas, capítulo 12, acho que versículo 49, diz que a casa está vazia. O que está faltando na casa? Tem adorno, mas não tem o que tem que ter. O que ele não tem lá? Vocês sabem? Não tem o Espírito Santo. Não tem o poder do Espírito Santo. Ele não está lá. Mas, pastor, a Bíblia não diz que quando eu aceito Jesus eu recebo o Espírito Santo? Sim, você recebe, mas você precisa ser cheio dele. Todo o ambiente precisa estar nele. Você precisa ser batizado com o Espírito Santo. Você precisa da experiência do coração abrasado. Você precisa orar e dizer: Senhor, eu tenho muita coisa já, mas eu sinto que está faltando plenitude na minha vida. Não é barulho, não é adorno, não é dom, não é nada. É o batismo com o Espírito Santo. E batismo com o Espírito Santo não é falar em línguas, é ser testemunha, é produzir o fruto do Espírito, é vencer o pecado com a sua vida santificada. Isso é ser cheio do Espírito. É essa presença, é esse enchimento que o crente deve buscar, como Paulo vai falar: irmãos, sede fervorosos no Espírito, enchei a vossa vida do Espírito Santo e não de vinho. A gente quer ser alegre, o vinho ali não é apenas o vinho que embriaga, mas é aquela falsa impressão que a gente tem, que para estar cheio de Deus eu tenho que estar rindo o tempo todo, o culto tem que ser um culto vibrante. Não, irmãos, estar cheio do Espírito é estar cheio de convencimento, de contrição, de quebrantamento, de arrependimento, de vida que quer ser lavada. Isso é estar cheio. 2 Coríntios 5, do 1 ao 5. Sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos eterna, nos céus. E por isso, nesta casa, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Manter esta casa é difícil, mas tem uma casa preparada. Ele está preparando uma casa perfeita, pronta para eu e você morar, que Ele está cuidando. Que vai ter ali os servos dele trabalhando pela gente. E aí, então, como é que eu cuido dessa casa? Primeiro, você precisa da lavagem da palavra. Ou você decide começar a estudar a Bíblia, ler a Bíblia, aprender a Bíblia, de alguma maneira, ou você decide fazer tudo isso. João, no capítulo 15, ele vai dizer: vós estáis limpos pela minha palavra. Quem limpa você é a palavra. Agora eu vou ficar mais santo. A partir de hoje, vou quebrar esse CD, igual a pastora falou. A partir de hoje, vou mudar a playlist. A partir de hoje, irmão, se não tiver a palavra convencendo, mudando, transformando você, é só adorno. Você tem que tomar uma decisão racional e consciente hoje. Vou fazer, porque não vou ser mais casa de demônio. Outra coisa,
Como cuidar dessa casa? Você precisa ser antes de fazer. Ai, pastora, você pode me chamar para fazer? Seja. E a terceira coisa, terminando, ela precisa ser invadida pelo Espírito Santo. Deus quer invadir você nessa manhã. Deus quer lavar você nessa manhã. E olha que coisa linda, diz o apóstolo João, que 3 coisas testificam. 3 coisas testificam: o sangue, a água e o Espírito. 3 coisas testificam o quê? Que você é essa casa, essa morada santificada, trabalhada. Quando Jesus completou a obra no Calvário, os soldados vieram e perfuraram Jesus. O que saiu dele, irmãos? Água e sangue. Ele deu 2 providências para o crente: o sangue que perdoa e limpa, que purifica, e a água, que é a palavra dele. Se você viver nas minhas palavras, e as minhas palavras estiverem em vós, tudo que pedirdes em meu nome, eu vos farei. Não é bom ser cheio do Espírito, cheio da palavra, cheio do poder do sangue? Ai, irmãos, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. A minha pergunta nessa manhã para você é varrido ou é lavado? Você está preparado para que venha aquela equipe? Quantos aqui assistem aqueles programas acumuladores? Eu gosto de assistir. E eu fico pensando que eu gosto de ver justamente para poder ilustrar e para ver a dinâmica do coração das pessoas. Primeiro chega ali, né? Muitas casas já estão condenadas, eles vão perder, a família já não vive junto, porque a sujeira da nossa alma nos afasta das pessoas, muitas vezes, das oportunidades. E aí vem ali um psicólogo e ele vai perguntar para aquela pessoa: você entende que você precisa mudar? Você entende que você tem que abrir mão? O que isso está levando você a viver? É ou não é? Não vai o psicólogo lá? Aí aquele psicólogo vai trabalhando, porque é aquela pessoa que vai ter que fazer a decisão do que ela vai jogar e do que ela não vai jogar. E eu assisti esses dias que o homem tinha tanta coisa, gente, e a casa ia ser tomada pela prefeitura, e ele não conseguia abrir mão. Aí ele fugiu. Ele fugiu, e como ele tinha que estar presente, a lei americana, a pessoa, ela é proprietária daquilo que ela está julgando ali. Então ela precisa decidir. Senão daí depois de tudo vem a intervenção. E aquele homem ficou o dia inteiro fora, e aquela equipe paralisada, porque não podia limpar o ambiente até que ele chegasse. Quando foi no final da tarde, ele chegou, e então o rapaz que limpava as casas, a equipe, ele chegou, chamou o psicólogo e novamente falaram para ele: se o senhor não fizer, o senhor vai perder a casa, o senhor vai perder sua esposa, sua... Gente, eles dormiam com ratos deste tamanho. Aí ele decidiu que ele ia. Daí eles perguntavam: isso joga? Não, isso aí eu preciso. Eles tiraram 500 toneladas de lixo daquela casa. E ainda não completaram a obra. A família ia ter que fazer o resto, porque eles só tinham 6 dias para fazer. Irmãos, nessa manhã tem muita gente com acumulação. Acumuladores de pecado, de maus hábitos. E você vai fazer a decisão do que tem que tirar daí. O Espírito Santo é o psicólogo aqui nessa manhã. Ele está dizendo o que tem que tirar. Você quer tirar?
Porque o Senhor não vai forçar você a tirar. Ele não vai forçar você a tirar o que precisa tirar. Quantos estão entendendo? Gente, presta atenção em mim aqui, ó. Ele não vai forçar você a tirar o que tem que tirar. Só você vai decidir. E você vai decidir que tipo de casa você quer ter. Varrida ou lavada. Ele está na porta batendo. Deixa eu entrar de novo, porque com essa sujeira eu não consigo conviver. Eu não consigo morar nesse ambiente acumulador. Eu sei que é uma palavra forte, irmãos, mas é uma palavra de amor. Porque Jesus não desistiu da igreja de Laodiceia. Ele disse, eu estou à porta. Eu estou aqui. E eu quero, nessa manhã, limpar você. E na verdade, tudo que eu quero nessa manhã é ceiar com você. Mas eu vou ceiar com alma lavada, não com alma varrida. Amém? Eu vou ceiar com alma lavada. Aí você vai poder dizer, você entendeu hoje, né? Eu sou lavada e remida no sangue de Jesus.